Nubank Uruguai e o mito dos 500 milhões. Se você já ouviu essa história de que o dono do Nubank saiu do Brasil, foi para o Uruguai somente para economizar 500 milhões de reais, eu preciso te dizer uma coisa. Isso é uma mistura. Parte disso até é verdade, mas ela tem uma conclusão muito equivocada. E eu vou explicar sem muito tributarês, tá? Não é sobre o Uruguai, é sobre a estrutura de ativos que foi vendido. E aí, compliquei já de novo, né? Mas vamos lá, volta aqui para a tela. A pergunta certa não é onde ele mora, é o que ele vendeu, tá? Mas doutor Ricardo, o que a internet está dizendo é que onde ele mora tem uma tributação menor. Isso está errado? A internet realmente está trazendo isso em várias publicações, mas é o seguinte, ele mudou para o Uruguai, então não pagou o imposto ao Brasil. É uma conclusão equivocada. É aqui que está o erro, tá? No direito tributário, a tributação de ganho de capital, que aí é essa que aconteceu lá na situação dele, depende de algumas variáveis, né? Algumas chaves bem importantes. Uma delas é se você é residente ou não no Brasil. Por isso que gera essa confusão lá, tá? E a segunda delas, talvez até a mais importante, é se o ativo que você vendeu é bem ou direito situado no Brasil. E a própria Receita Federal é muito clara quanto a isso, tá? Não residente pode ser tributado quando ele aliena, compra ou vende, bens e direitos que estão situados aqui no Brasil. Não tem divergência contra isso. Mas volta aqui para a tela e fica comigo aí. Então a pergunta certa é: a ação era de empresa brasileira ou de estrangeira? Considerando que ele vendeu ações, né? Doutor Ricardo, qual é então o pulo do gato no caso? É que a holding não é brasileira. E o que é a holding, né? A holding é uma empresa. Esse é o grande pulo do gato. E a empresa vendeu ações. Essas ações eram de uma empresa chamada Nu Holding Limitada. Os documentos oficiais, inclusive no mercado internacional, informam que ela foi incorporada e está sediada nas Ilhas Caimã. Então não era uma venda de ações de uma SA brasileira. Era a venda de ações de uma holding, empresa estrangeira. E sim, existe registro da venda e da intenção de venda em agosto de 2025, em documentos informados oficialmente, inclusive pelos associados e pelo próprio fundador. Mas veja, morar no Uruguai não é o centro. O centro é qual empresa e qual é a jurisdição que se aplica à empresa dona dos ativos. Doutor Ricardo, de onde é que surgiu então aquele tal dos 500 milhões, mais ou menos 22,5%? E aqui é que tem uma parte que é verdadeira. No Brasil, o ganho de capital ele tem alíquota progressiva, menor para maior, e pode realmente chegar a 22,5%. Isso está na legislação da Receita Federal e tem vários informativos, não há nenhuma divergência. A parte é extremamente verdadeira, tá? Então a internet fez uma conta, 2,3 bilhões vezes 22,5, e aí sim chegamos aos 500 milhões de tributação. Essa conta só existe se a tributação brasileira incidir na operação. E é aí que entra a diferença entre o residente e o não residente, entre o ativo situado no Brasil e o ativo no exterior. Tudo bem? Não há essa incidência para o ativo no exterior. Doutor Ricardo, então mudar de país exime o pagamento de impostos no Brasil? Talvez essa seja a maior dúvida, né? E a resposta é: depende. E eu vou dar uma regra de um jeito mais simples possível para tentar identificar isso. Se você continuar residente no Brasil, a Receita diz que você deve apurar o ganho de capital sobre os bens no Brasil e também no exterior, ao residente. Se você virar não residente, a tributação brasileira passa a se concentrar em rendas e fontes brasileiras, em alienação de bens e direitos apenas aqueles situados no Brasil. E tem um passo formal aqui que muita gente acaba ignorando, é bem verdade, tá? É a comunicação de saída definitiva. Essa comunicação é um procedimento formal, um procedimento oficial, gerido lá pelo gov.br/receita, você vai ter lá algumas orientações. Mas olha aqui para a tela. Sair do Brasil sem formalizar o status fiscal é planejar um problema previsível. Não faça isso, tá bom? Doutor Ricardo, então qual é a verdade no caso Nubank? A verdade é a seguinte: as ações eram de uma holding estrangeira, a Nu Holding Caimã. Por isso, a empresa era estrangeira no Brasil. Ele não era residente no Brasil.
Portanto, não dá para reduzir a história a mudou-se para o Paraguai e zerou o imposto. Isso é uma falácia, tá bom? A não incidência no Brasil, nesse recorte, depende do ativo ser estrangeiros e do status fiscal ser também do estrangeiro. Doutor Ricardo, então me dá um checklist aí, para não cair nessas dicas erradas aí que a internet traz sobre tributação do não residente no Brasil, tá? Então, papel e caneta na mão e anota aí. Primeiro, você não é residente no Brasil ou é residente no Brasil? Começamos por aí. Fez comunicação de saída definitiva ou não? Você simplesmente saiu do Brasil e nada comunicou, você ainda é residente no Brasil. O ativo, o bem, é de uma empresa brasileira ou é de uma empresa estrangeira? Se for brasileira, vai incidir. Existem fontes de rendas no Brasil? Se existir, também vai incidir. Eu tenho documentos para comprovar, formulários, contratos e registros, que aquela fonte de renda é estrangeira? Se tem, ótimo, não vai incidir, tá bom? Doutor Ricardo, então, para um fechamento assim, qual seria a frase que a gente pode tirar desse contexto para não esquecer? E a frase seria, né? Não é o Uruguai que explica tudo isso, não é a residência fiscal, é a conciliação do residente e do ativo ser de uma empresa estrangeira, tá? E se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, eu posso sim montar um conteúdo específico para residentes e não residentes do Brasil, para evitar os erros cometidos em autuação fiscal, tá bom? E aí, para isso, comenta aqui, ganho de capital. E me diz simplesmente o seguinte, qual é o ganho de capital? É sobre investimento? É sobre empresa? É sobre imóvel? Para não esquecer, lembra-se de me seguir, porque é melhor que eu te conte do que o fiscal.